Você gosta de poesia? Eu vou continuar na linha do raciocínio da ênfase de hoje, tá bom? Que é na missão atrativa, nessa ideia de fazer não porque é certo, mas porque eu sou levado a fazer. E o que tem que acontecer comigo para esse fenômeno sobrenatural realmente fazer parte da minha vida ao ponto que eu não pare de fazer. Ao ponto que eu não Você já percebeu que às vezes, quando a nossa vida cristã ela é fundamentada em comportamento, a gente vive assim, ó, quando é comportamento, ô Nilda, é assim, ó, uma hora eu tô lá em cima, animado, crente, querendo ir para o céu, outra hora eu tô aqui embaixo, tô no inferno, numa depressão, aí eu vou lá em cima, Valmir, eu quero Deus aqui embaixo. Aí você fica assim, ó, tum, 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 isso causa uma frustração quando é comportamento. Agora, quando é dependente de uma ação interna provocada pela semelhança de Cristo, e é um desejo, você viu o texto que eu li hoje? Desejo de salvar. Eu tenho desejo de alma. Tenho desejo de alma. Eu penso assim, ó, você está com muita fome, você olha para um prato de comida, como é que é, Nilda? Você chega saliva, entendeu não? Hein, Gil? Eu penso em ganhar almas assim. Quando eu olho para uma pessoa e ela não conhece a Jesus, tem que salivar de desejo de salvar aquela pessoa. Eu acabei de ler, gente. Eu estou ficando doido? Lê comigo aí. Vê se eu estou delirando. Pastor, isso aí não tem lógica, não. Trabalhai com o coração repleto de um fervoroso desejo de almas. Tá certo, não tá o que eu estou falando? Então nós temos que mudar o foco. Você gosta de poesia? Eu ouvi um. Você sabe que o pessoal do Nordeste, pessoal do Ceará, do Recife, aquele pessoal que tem T bem marcado, tipo Rogério que está aqui. Falar em Rogério, deixa eu dar um jeito nele aqui, porque eu tomei um negócio que a gente fica aqui só trocando as informações e eu peguei dele e não devolvi. Deixa eu ver esse bichinho. O bichinho tá aqui, cadê ele? Rogerinho, aqui, deixa eu devolver para você, que senão você fica bravo comigo. Pronto. E aí eu vi um poeta, e ele fez uma poesia falando sobre o perigo dele ficar em silêncio. E enquanto ele está em silêncio, pessoas morrem. Dá uma olhada. Eu vou trazer o texto que a gente vai estudar hoje, tá bom? Achei muito interessante a poesia dele e eu quero compartilhar com vocês. Olha que legal. Presta atenção no que ele vai dizer, tá? Que tem tudo a ver com a ênfase de hoje. Que responsabilidade a gente tem, né? Que a palavra salva, mas a boca fechada ela também mata. Sim. A palavra salva, mas a boca fechada também mata. Ou seja, quando eu falo, revela Cristo. Mas se eu ficar calado, mata pessoas. E ele está falando aí da palavra de Deus, porque ele é um poeta cristão. Ele usa a poesia como ferramenta de evangelização. Olha que coisa legal isso, né? Ó, Quantas vidas eu evito de salvar num dia que eu não posto nada? Exatamente. quantas vidas eu deixo de salvar num dia que eu não posto nada. Ele tem um Instagram, esse moço, e nesse Instagram ele vai salvando vidas através do que ele coloca lá. Rodrigo. E nisso aí eu disse, Aí a partir de agora é a poesia. A partir daí eu disse, olha o que ele disse. um forte depoimento ontem pude receber, de alguém que quase estava desistindo de viver. E ao ouvir minha poesia, aquela vida vazia foi de novo preenchida. Gratidão, Deus do universo, por saber que um simples verso pôde salvar uma vida. E dai-me força, Senhor, para que eu siga sendo luz e cada verso que eu faça honre teu nome, Jesus, para quando alguém ouvir, na hora possa sorrir, sentir o teu calor, que eu diga ao mundo inteiro, eu só sou um mensageiro.
a mensagem é o Senhor. Ei, caba grande. Que responsabilidade a gente tem, né? Eu sou só um mensageiro. A mensagem é do Senhor. E a gente está aprendendo aqui na missão atrativa, queridos, que a mensagem é você. Missão não é o que eu faço. Missão é o que eu sou levado a fazer. Você vê que no esquema dele aqui, você vê o senso de responsabilidade que ele tem, Nilda. Se eu não postar nada, se eu não disser nada, quantas pessoas vão morrer sem Jesus? Ele entendeu o senso de responsabilidade. Ele entendeu o propósito dele. Ele vive, ele escreve, ele canta, ele é dentista, ele é advogado, é gari, é assistente num supermercado, é um pastor, não importa. Ele entendeu o propósito. Se eu ficar calado, pessoas morrem. E eu tenho que pregar primeiro com a minha vida, porque missão não é algo que eu faço só. Missão é algo que eu sou levado a fazer. Eu vou insistir com isso hoje. Vamos ver de novo? E agora preste atenção, tá bom? Muita atenção para você pegar a ideia do que ele está dizendo, porque às vezes a gente ouve e não entende, né? Vamos repetir, eu gosto da repetição. Que responsabilidade a gente tem, né? Que a palavra salva, mas a boca fechada ela também mata. Sim. Quantas vidas eu evito de salvar num dia que eu não posto nada? Exatamente, Rodrigo. E nisso aí eu disse um forte depoimento ontem pude receber de alguém que quase estava desistindo de viver. E ao ouvir minha poesia, aquela vida vazia foi de novo preenchida. Gratidão, Deus do universo, por saber que um simples verso pôde salvar uma vida. E dai-me força, Senhor, para que eu siga sendo luz e cada verso que eu faça honre teu nome, Jesus, para quando alguém ouvir, na hora possa sorrir, sentir o teu calor, que eu diga ao mundo inteiro, eu só sou um mensageiro. A mensagem é o Senhor. Ei, caba grande. Eu amo a cultura do Brasil, irmãos. Eu amo a diversidade do Brasil, chapeuzinho de couro, né? A cultura diversa, as cores diversificadas do nosso país, continente, né? Eu amo o Brasil, queridos, amo o Brasil. Nossa cultura é linda demais. O povo brasileiro. Pena que nós somos tão expostos a interesse de poucos que mantêm uma sociedade subsistindo para manipular essa. Sempre foi assim, né? Os que têm o poder manipulam as pessoas para que elas fiquem sob o seu controle. Sempre foi assim. É só você olhar a história. É a luta do mais forte, querendo controle de tudo. Mas o nosso país é lindo, né? Esse camarada, ele prega fazendo poesias. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão de a vida cristã não é algo que eu faço. É algo que eu sou levado a fazer. Missão não é algo que eu faço. É algo que eu sou levado a fazer. Então, vamos entender um pouco mais profundamente esta frase através desse texto que a gente vai estudar hoje juntos aqui, tá bom? Nesses próximos momentos. O reino de Deus. Vamos falar sobre o reino de Deus. Você é parte do reino de Deus, entendeu? Não? Você é parte do reino de Deus. Você, quando aceitou Jesus, saiu do domínio do príncipe das trevas, que não domina totalmente esse mundo, porque Deus não permite, e você aceitou a ideia de ser um servo do Rei Jesus e viver por ele. Ou é tudo ou nada nesse reino aqui. E a gente vai falar um pouco sobre ele e como esse processo interno acontece para que você não desista, para que você não pare, para que você não canse de orar, para que você não canse de ler a Bíblia, para que a gente não canse de fazer a sala, para que a gente não canse de ir à igreja, para que a gente não canse de testemunhar, de fazer amizade, de ganhar pessoas para Jesus, para que a gente não canse de esperar
a vinda do seu reino definitivo. O reino de Deus é Jesus. Geograficamente, nós teremos o planeta Terra estabelecido na glorificação, na transformação deste planeta, na purificação do universo do pecado. Esse planeta vai ser refeito, então se tornará concretamente, visivelmente, o reino de Deus. Por enquanto, o reino de Deus é Jesus, representado pelo Espírito Santo dentro de mim, oferecido pelo gestor do universo, que é Deus. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus chegou quando Jesus Cristo começa o seu ministério e de forma mais ampla quando, na plenitude do tempo, ele nasce do ventre de Maria. O reino de Deus. Bom, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você aceita Jesus, você é adotado. Paulo fala sobre a adoção, porque quando pecamos, saímos do controle, perdemos a paternidade, não porque Deus deixou de ser pai, mas porque eu escolhi deixar de ser filho. E quando eu aceito Jesus movido pelo Espírito Santo, a olhar para a cruz e depois movido pelo mesmo Espírito a permanecer em Cristo, movido pelo Espírito a esperá-lo, eu sou de novo tomado como filho de Deus nesse reino. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui, nesse texto, em Gálatas 4, verso 4 e 5, está exatamente a ideia do fazer e do ser movido a fazer. Cristo salva pessoas que guardavam a lei apenas por uma questão de correção, da ideia de santidade pelo que você faz. A lei se tornou um fim em si mesmo. Então, Cristo veio libertar as pessoas desse tipo de relacionamento que dependia exatamente do que o homem faz, para depender unicamente do que Cristo faz. Somos salvos unicamente pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Há muita coisa implícita no que eu disse aqui, mas por enquanto dá para você entender aqui as conexões que eu estou fazendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o reino. É Cristo assumindo, é Cristo entrando pela porta do seu coração e movendo você de dentro para fora, limpando a casa, limpando a casa. O reino é quando Cristo limpa a casa, Eliane Bispo. Problema nosso, Marisa, é quando nós queremos limpar a casa para que ele habite. Lene, você não consegue limpar a casa. Lene, você é muito habilidosa, Eli, e eu e você somos muito habilidosos a sujar a casa. Nós só sabemos fazer isso. Por isso nós temos que nascer de novo e tem que ser um movimento de dentro para fora para que a gente permita que o Espírito venha e limpe a casa para ele mesmo habitar. Então, como é que a casa é limpa? Como é que esse filho de Deus, nascido, assume lugar? Tá sujo, não tá? Não tenta limpar, não, para ele entrar. Chame-o para que ele assuma completamente os espaços. E ele expurga o pecado. À medida que ele entra e não tem mais espaço para nada, Fátima Pimentel, é ele quem expulsa a sujeira. Por isso a salvação é pela graça. Sempre será ele. Sempre será ele. Entende? E é assim que eu passo a viver, não para fazer coisas, mas porque eu sou impulsionado a fazer. O reino de Deus nasceu em mim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão
dos pecados. Sabe o que significa redenção? É resgate, olha lá, ó. Pois ele nos redimiu do domínio das trevas, ele nos resgatou da mão do inimigo e transportou, ele nos transportou, tirou das trevas e nos jogou na luz, na pedra, que é ele, Cristo Jesus. É o nascimento no reino. E quem vive assim, não vive pelo que faz. Quem vive assim, vive pelo que Cristo faz nele. É, legal, né, queridos, isso? Quem vive assim, não vive pelo que faz. Quem foi transportado das trevas para a luz, vive pelo que Cristo faz nele. É lindo isso. Pura missão atrativa isso. Colossenses 1, verso 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A partir do momento em que eu aceito o reino da luz, agora é tudo por ele. É tudo para ele e tudo através dele. Nada mais interessa senão revelar Jesus a outras pessoas. Nada mais interessa. Pastor, e a comida? Enquanto eu revelo Jesus. E onde eu moro? Enquanto eu revelo Jesus. E como é que eu vou trabalhar, Senhor? Enquanto eu revelo Jesus. Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Enquanto eu revelo Jesus. Primeiro, o reino. Isso não pode, irmãos. Se for só pela ideia de que você vai fazer isso porque é certo, ninguém consegue isso, porque a exigência é em alto nível. Por isso tem que ser algo movendo você, levando você a fazer. Nicodemos, está vendo o vento? Estou vendo, senhor. Você está sentindo o vento, Nicodemos? Estou. Consegue ver? Não. Aí, ô, cabecinha de bagre. Ô, menininho, acorda, nenenzinho! A Val já está lá no ônibus. Ô, Nicodemos, é assim todo que é nascido de Deus. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. É movido por dentro. Entende isso, irmãos? Religião é muito mais do que um amontoado de coisas que eu faço. Então, Colossenses está falando sobre isso, ó. Ele antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eita, glória a Deus, hein? Gente, olha que texto poderoso. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É um mistério isso aqui, irmãos. Assim como Cristo foi gerado no ventre de Maria, não peça para eu explicar isso. Ele hoje tem um corpo glorificado, igual o que nós teremos quando ressuscitarmos, e mesmo tendo um corpo glorificado, igual que nós vamos ter quando recebermos a ressurreição ou a transformação, Cristo, nesse corpo humano glorificado, nele habita corporalmente toda a divindade. Não me peça para explicar isso. É coisa de Deus. É coisa da sua transcendência. Fabuloso isso. Fabuloso. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, agora eu e você, e por estarmos nele, o reino nasceu em mim. Eu aceitei Jesus, que é o cabeça, agora é o meu rei de todo o poder e autoridade. Olha o que ele diz: vocês receberam plenitude. Irmãos, é possível ser pleno lutando contra o pecado. Olha que coisa maravilhosa. Por mais que eu e você falhemos, caiamos, tropecemos, quem está em Cristo tem a plenitude da divindade, habitando nele.
pelo Espírito Santo. Sacerdócio santo, irmãos. Sacerdócio santo. É isso aqui. Bom, a Bíblia continua dizendo: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Peraí, Jesus é o primeiro que ressuscitou? Não. Lá no Antigo Testamento, nós tivemos profetas que ressuscitaram pessoas. Paulo ressuscitou o menino. Jesus é o primeiro que ressuscitou? Lá no Antigo Testamento, não tem gente que foi ressuscitado por um profeta? Lázaro não foi ressuscitado antes de Jesus? E por que que Jesus é o primeiro que ressuscitou? Porque, amigo, Jesus é o único que ressuscitou e que porque ele ressuscitou, você também, se morrer antes da vinda dele, ressuscitará. Ele é o dono da ressurreição, é o dono da vida. Por isso ele é o primeiro, porque trará todos à vida que eventualmente morrerem crendo nele. Que coisa, não? Texto de Mensagens Escolhidas, no volume 1, diz assim: o Senhor Jesus, que é a imagem do Deus invisível, deu a própria vida para salvar o homem que perecia. Oh, que luz, que poder ele trazia consigo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que coisa tremenda, né? De novo, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas através dele venham primeiro. Então, o que que é a igreja? A gente viu aí o que que é o reino, né? Vamos ver como é que esse reino espelha na igreja, para que a igreja não seja um amontoado de coisas para fazer, mas pessoas movidas por uma luz interna, por algo dentro acontecendo, pelo processo de regeneração, para que você continue fazendo sem desistir, orando sem desistir, lendo a Bíblia sem desistir, esperando sem desistir, pregando sem desistir, amando sem desistir. É isso. É quando ele assume o senhorio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso, queridos. Quando eu aceito o reino, eu digo, ele é o Senhor. Eu só vou ter um pastor me guiando se ele assumir o controle da minha vida. Isso que significa que os servos desse reino, filhos adotados, se submetem irrestritamente à vontade do rei. Se tornam representantes através do que falam e fazem. Representantes de um rei não visível. Veja, representantes do que falam, do que são e do que fazem. Fazer é importante, eu não estou desprezando o ato de fazer, mas o fazer só tem sentido se é por algo interno, me movendo de dentro para fora. Religião não é um conceito ético e moral de certo e errado. Religião tem a ver com regeneração, com resgate, com redenção, com justificação, com salvação, com santificação. O que eu faço é resultado disso. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Receber o reino significa nascer de novo. 1 Coríntios 2,16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Percebe para onde vai o novo nascimento? Para onde vai o estabelecimento do reino? Para onde vai esse negócio de ser movido a fazer? Como é que um ser humano mortal, desprezível, resto, rascunho, desqualificado como eu e você, podemos, pelo poder da plenitude da divindade de Cristo em nós, tudo por ele é o primeiro em tudo, ter a mente de Cristo. Como pode isso? Novo nascimento, Fátima. Silvio, não pode ser um conjunto de coisas certas e erradas, Silvio. A gente está falando de novo nascimento, novas células, novos neurônios,
novo sangue, novos tecidos, tudo novo. O que era carnal se tornou espiritual. É lindo o reino, né? Eu acho tremendo. Se não fosse assim, todos estaríamos perdidos. E tome Bíblia. Precisamos ter a mente de Cristo, diz Ellen White e Beneficência Social. Precisamos ter a mente de Cristo se não quisermos cansar-nos de fazer o bem. A sua vida foi uma vida de contínuo sacrifício em favor dos outros. Temos de seguir o seu exemplo. Missão atrativa, irmãos. Pregar com a própria vida, movidos de dentro para fora por um impulso espiritual. Não pode ser porque é certo, ou eu não posso deixar fazer porque é errado. Eu vou me cansar disso. Eu vou me cansar disso. Tem que ser um processo de redenção. André, é de dentro para fora. André, a religião é de dentro para fora, Vânia. É de dentro para fora. Você recebe de fora, você recebe o Espírito Santo para ele morar dentro de você e produzir uma revolução, um reavivamento de dentro para fora. Se chover, eu vou. Se estiver fazendo sol, eu vou. Se estiver doendo, Thaís, eu vou. Se minha mãe morreu, eu vou. Você não vê o Rogério aqui que está lutando pela vida da mãezinha dele? Lutando pela vida da mãezinha dele, orando todo dia. A mãe está lá, queridos, desenganada pelos médicos. O Rogério está aqui todo dia. Porque se fosse, se fosse apenas porque é certo estar aqui, o Rogério já teria desistido. Religião não é uma coisa que eu faço. Religião é uma coisa que eu sou movido a fazer. Extraordinário, irmão. Extraordinário. Se não for assim, você vai cansar, entendeu? Não? Pastor, o senhor nunca cansa? Oh, como cansa? Tem dia, amados, que vocês não sabem como é difícil acordar para olhar para vocês nessa telinha e dizer assim: eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque vocês. Oh, mas tem dia que é difícil, irmão. Tem dia que eu estou cansado. E tem gente que me conhece tanto aqui já que escreve para mim: tá cansado hoje, né, pastor? É, tem gente que conhece. Olha só, eu amo entrar aqui e olhar para vocês aí dentro desse carro, olha lá, ó. É bom demais. A pessoinha lá atrás está no celular, não está nem me ouvindo. Oi, queridinha, tá aí é com você que eu estou falando. Oi, tudo bem? Bom dia. É, tá na sala 57. É isso mesmo. Tá ouvindo lá no celular dela. Isso, garoto. Ó o Eduardo Marques aqui, ó. Aí, Eduardo, bom dia, hein? Toninho, nós vamos orar pelo seu pedido, viu? Pela Edenir. Tá bom, querido? Vai dar certo, Reluz. Ô, Rosivaldo, você tá aí sempre, né? É uma benção você. Ô, Thaís, tá tudo certo, viu, Thaís? Você volta na segunda e vai dar tudo certo. Ó, sua internet funcionando. Não é impressionante isso, queridos? Eu acho impressionante isso. Ô, Valmir, é assim, Valmir. Tem dia que eu canso, viu? Então, pastor, se o texto está dizendo ali que a gente não vai cansar, então por que que o senhor cansa? Irmão, a diferença dos que fazem coisas porque elas são certas, são corretas, e deixam de fazer coisas porque elas são erradas, é apenas um conjunto de erros e acertos, ele vai cansar e desistir. Mas aqueles que são movidos de dentro para fora, cansam, mas não desistem. Não existe a palavra desistir para os que são movidos de dentro para fora.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tá vendo? Você tá vendo que religião é o reino agindo dentro de você? O Espírito Santo vem e batiza você com amor incondicional para trabalhar incansavelmente pelo perdido. Ele traz junto a alegria, que não é um sorriso de coisas engraçadas, mas a sensação prazerosa da presença de Deus. Paz aqui é na tempestade. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. O próprio caráter de Cristo. Todos os que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Olha aqui, tá vendo, irmãos? Ó, aqui resume o que eu acabei de falar para você. Eu represento. Como é que eu represento a Cristo? Em meu procedimento, em minhas ações. Mas eu estou representando quem já está em mim. Eu estou representando quem está em mim. Agir como ele age é o fruto dele estar em mim. Isso é o que torna, isso é que os torna mensageiros de Cristo, suas testemunhas. Percebeu, não? Não é o que você faz, é por que você faz. Você faz porque Cristo está em você. Devem apresentar um claro e positivo testemunho contra todas as más práticas, apontando aos pecadores o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho, irmãos, que a gente meio que deixou de entender isso, pastor Fagundes. Eu acho que a gente deixou meio que de entender isso, porque o Soraya não é só intencionalidade, é o que move a intenção. Entende? Não é só ter intencionalidade, é o que move a intenção. E eu acho que a gente deixou de entender isso porque o lugar que mais deveria ser frequentado na igreja é o menos frequentado, que é o tanque batismal. A igreja é uma agência missionária que tem como fim e propósito salvar almas. É estranho que, se uma coisa existe para salvar almas, o lugar onde indica a salvação dessas mesmas almas está vazio a maior parte do tempo. É estranho isso. É uma incompatibilidade do discurso. E talvez isso esteja ligado exatamente à ideia de que fazer missão é algo que eu faço, não algo que eu sou levado a fazer. Porque quando é um comportamento, eu me canso. A pessoa que eu estou dando estudo bíblico está dando muito trabalho. Eu fui na casa dela e ela não estava lá. Ela fugiu do estudo 4 vezes. Quando eu abraço as pessoas, eu quero logo me separar delas. Quando eu tenho que meter a mão no dinheiro para poder levar uma cesta básica para quem eu estou ensinando a palavra com a minha vida, eu já retruco, senão dinheiro não. Porque eu me canso. Fazer porque é certo ou errado, uma hora você cansa e para. Agora, quando você faz por impulso, porque você foi redimido, restaurado, santificado, porque Cristo habita dentro de você pela presença do Espírito Santo, você tem vontade de salvar a alma, igual você tem vontade de comer quando está com fome, chega saliva. Mas a gente sempre ensinou, pastor Fagundes, missão como algo que as pessoas fazem, e é só treinar que elas fazem. Vamos treinar as duplas missionárias? Vamos dar a Bíblia para eles, que eles vão fazer a missão. Tá aí, ó. Tem gente que tem 50 Bíblias em casa e nunca ganhou uma alma para Jesus. Tem alguma coisa errada em nossa compreensão. Nós temos que mudar nosso discurso. A regeneração é o único caminho pelo qual podemos entrar na cidade de Deus.
É apertada, estreita a porta pela qual ali se entra, mas para ela devemos guiar os homens, mulheres e crianças, ensinando-lhes que, para serem salvos, precisam de um novo coração e novo espírito. Que coisa, não? Espera aí que eu saltei. Tudo isso aqui é espírito de profecia, viu, irmãos? Os velhos, hereditários traços de caráter têm que ser vencidos. Os desejos naturais do coração têm que ser transformados. Todo engano, falsidade, maledicência tem que ser postilado. A vida nova que torna semelhantes a Cristo, homens e mulheres, é que deve ser vivida. E aí, queridos, você sabe que esse negócio de religião só fundamentado em coisas que a gente faz, que não faz, não pode, não pode. Essas coisas estão implícitas, mas eu quero ir mais profundo. Eu não faço ou faço, não é porque é certo ou errado, é também, mas eu sou impulsionado a fazer. Eu sou movido a fazer. Eu fui regenerado, eu fui feito de novo. Eu penso como Jesus, é diferente, é diferente. E talvez os tanques estejam vazios, porque quando a gente vai pregar para as pessoas, elas começam a ver que a gente conversa igual, a gente conta piada igual, a gente vê filme igual, a gente se veste igual, a gente come igual. Aí sabe o que elas pensam, Tânia? Ué, por que que eu vou para a religião deles? Se eu vivo muito parecido com o que eles vivem também. Não tem muito sentido para mim. Então, já que nós somos tão parecidos, eu vou ficar na minha e eles ficam na deles. Por isso a gente ganha tão poucas pessoas, irmãos, porque nós somos muito parecidos com quem nós temos que ganhar para Cristo. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Ela vai dizer isso aqui no texto, ó. Os velhos, os velhos hereditários traços de caráter têm que ser vencidos. Os desejos naturais do coração têm que ser transformados. Todo engano, falsidade, maledicência tem que ser postilado. A vida nova que torna semelhantes a Cristo, homens e mulheres, é que tem que ser vivida. Agora, assim como aceitaram Jesus Cristo como Senhor, diz Colossenses 2, 7 e 8, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Eita glória! E essa igreja, vivendo o reino de Deus, tem propósitos. Propósitos para dentro. A igreja de Deus é o recinto de vida santa, plena de variados dons e dotada do Espírito Santo. Os membros devem encontrar felicidade na felicidade daqueles que ajudam e abençoam. Eu preciso de você para ser feliz, irmão. 1 João 4, São João 4,20 diz assim, ó, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, o primeiro movimento que o nascer no reino providencia é para dentro, é dentro de nós. E quando a gente está assim, essa comunidade ela é saudável, a missão é atrativa, porque eu sou uma bênção na vida do meu irmão. E um sendo bênção na vida do outro, a gente vai para fora. Olha que interessante. A Igreja de Cristo na Terra foi organizada para fins missionários. E o Senhor deseja ver a igreja idealizando ou ideando meios e planos pelos quais grandes e pequenos, ricos ou pobres, possam ouvir a mensagem da verdade. Olha o fim, olha o propósito da igreja. Dentro, eu sou feliz com você, um cuidando do outro. Fora, a gente faz feliz os outros, porque revelamos a Cristo para eles, sendo semelhantes a Cristo. Não fazendo porque é certo ou deixando de fazer porque é errado, mas porque somos movidos pela santidade interna, pela presença do próprio Cristo em nós, através do seu Espírito Santo, queridos. A gente não pode resumir nossa vida cristã a um amontoado de regras vazias, sem a presença de Deus no coração da gente, irmão. Porque senão a gente vai desistir. Entende? Senão nós vamos desistir.
Eu queria que você visse de novo essa poesia. Que responsabilidade a gente tem, né? Que a palavra salva, mas a boca fechada ela também mata. Sim. Quantas vidas eu evito de salvar num dia que eu não posto nada? Exatamente, Rodrigo. E nisso aí eu disse um forte depoimento, ontem pude receber, de alguém que quase estava desistindo de viver. E ao ouvir minha poesia, aquela vida vazia foi de novo preenchida. Gratidão, Deus do universo, por saber que um simples verso pôde salvar uma vida. E dai-me força, Senhor, para que eu siga sendo luz e cada verso que eu faça honre teu nome, Jesus, para quando alguém ouvir, na hora possa sorrir, sentir o teu calor, que eu diga ao mundo inteiro: eu só sou um mensageiro. A mensagem é o Senhor. Capa grande. Que eu seja só um mensageiro, porque a mensagem é do Senhor. Maria do Rosário, você, semelhante a Cristo, é a mensagem. Isso é missão atrativa, irmãos. Kátia, que sobrenome difícil, Kátia. Heber Ferrer. Depois eu vou acertar. Ei, Kátia, não é o estudo bíblico, Kátia. É o quanto você já se parece com Jesus. As pessoas estão precisando de gente parecida com Jesus. Que adianta saber tudo de Bíblia e não parecer com ele? Seria melhor que não soubéssemos. Que adianta saber tanto de Bíblia, irmãos, e não parecer com ele? Seria melhor que não soubéssemos, Verônica. Porque o pior para o reino de Deus, o pior para o mundo, não é o ímpio, não é o assassino, não é o estuprador, não é o cara que assalta, que mata. Não, o pior para o mundo não são essas pessoas. O pior para o mundo é aquele que se declara cristão e não parece com o mestre. Por quê? Uma pessoa que não tem a Deus, espera-se que ele provoque as obras de quem não parece. Agora, quando a gente declara que parece e a gente não parece, somos piores que eles. Religião não é o que eu faço. Religião é quando eu sou levado a fazer. É intimidade, é conexão, é dependência, permanência, prazer em estar na presença dele. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós não tínhamos programado essa mensagem para hoje, mas a internet da Thaís não funcionou e quis o Senhor que nós conversássemos sobre essas coisas hoje. Continua nesse dia mexendo na nossa cabeça e nos fazendo avaliar se o que somos é um conjunto de tradição. Se o que eu faço é porque eu estou acostumado a fazer. Ou se o que eu faço é fruto do mover de dentro para fora. Espírito Santo, regenera, regenera, faz de novo. E por favor, implanta a mente de Cristo em mim, porque senão eu vou me perder.
me perder mesmo fazendo as coisas certas. Implanta, Senhor, a imagem de Cristo em mim. Tão defeituoso, preciso tanto melhorar. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Unge-nos com teu Espírito mais uma vez, Jesus. Enche-nos, enche-nos e nos faz semelhantes. Nos ajuda a pregar com a própria vida e usar o estudo da palavra, que é extremamente necessário, porque a palavra revela o Senhor. Esses estudos bíblicos aprofundam as pessoas no conhecimento de Deus, mas nos ajuda mais do que isso, ter uma experiência real contigo. Dá-nos um dia feliz na tua presença por Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, né?